Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O Chega tem estado envolvido em algumas polémicas nas últimas semanas, com deputados, dirigentes e eleitos locais abraços com a Justiça, e procura recuperar também a iniciativa política com a moção de censura ao governo de Luís Montenegro, que entregou hoje no Parlamento. É para falar de tudo isso que recebemos o deputado do Chega, Rui Paulo Sousa. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. O Chega pede o fim de um governo que diz não ter integridade e de um primeiro-ministro sob suspeita grave. Quer Luís Montenegro, quer outros membros do governo apontados na moção de censura não eram livres de ter trabalhado onde e com quem quiseram antes de integrarem o Executivo? Muito boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui. É preciso não esquecer que estamos a falar de pessoas que abraçaram a vida política e a causa pública. Obviamente que o escrutínio sobre as suas atividades é muito maior do que um simples empresário que se dedica a uma atividade empresarial ou até mesmo um trabalhador por conta de outrem ou em nome individual. Portanto, não se pode comparar, digamos, a atividade de alguém que está na vida política, que possivelmente um dia vai ter um cargo esse que pode influenciar desde a criação de empresas, dinheiros atribuídos, muitas vezes dinheiros públicos, que é o que estamos a falar, ou dinheiros europeus. Portanto, é alguém que não pode ser considerado exatamente, podemos até posso concordar que, no fundo, acaba por não ter às vezes tantos direitos como uma simples pessoa que quer criar a sua empresa, ter essa atividade. Mas, no fundo, essa escolha implica isso. Implica que ele, ao optar por esse tipo de vida, que é essa vida pública e vida que, no fundo, pode levar a um cargo de poder e exercer esse poder, tem que ter em atenção que... É porque aqui, neste caso, o Primeiro-Ministro deixou de estar ligado à empresa logo quando se tornou Presidente do PSD, ou seja, até antes de se tornar Primeiro-Ministro. Qual é que é a incompatibilidade que pode estar aqui em causa, visto que ele se precaveu logo? Sim, há logo uma bastante complicada, que é o seguinte, segundo as notícias que temos, aparentemente ele passou a cota para a sua esposa, mas é casado com bens adquiridos. Segundo a lei, portanto, a cota de bens adquiridos é uma cota que não é apenas da esposa. Portanto, ele no fundo vai beneficiar. É como se, no fundo, ele continuasse a ser sócio da empresa, porque beneficia diretamente dessa cota da própria esposa. Portanto, a incompatibilidade continua a existir. Não foi ao passar essa cota que ele deixou de ter responsabilidades, digamos, relativamente à empresa ou benefícios relativamente à empresa. Para além disso, é assim, não deixa de ser um pouco estranho uma empresa de caráter familiar que é constituída com o objetivo de uma revitalização agrícola, no fundo acaba por não ter qualquer aparentemente atividade relacionada com a agricultura. Estamos a falar de atividade relacionada com consultadoria, em que fatura em 2 anos 650 mil euros, numa coisa em que é apenas familiar, com um objeto inicial que seria algo pequeno relativamente a uma atividade agrícola simples, no fundo. Portanto, não se compreende muito aqui como é que de uma situação se passa para a outra. Pode ser, obviamente, tudo legal, não pomos isso em questão, mas a questão é que até agora também não tivemos nenhuma explicação concreta sobre esse assunto. Mas o Chega tinha outras formas de procurar essas explicações mais concretas do que fazer ultimatos e avançar com uma moção de censura. Podia, por exemplo, ter enviado questões ao gabinete do Primeiro-Ministro, podia ter convocado um debate de urgência. Recorrer a uma moção de censura a este instrumento não é estar a banalizar aquilo que é a figura da moção de censura? Porquê é que o Chega quer provocar já esta queda de governo? É assim, no fundo, isto é um somar de casos. Estamos neste momento a falar do Primeiro-Ministro, mas nós tivemos casos relativamente a outros membros do seu governo e também relacionados com esta questão. E depois é preciso não esquecer que isto tudo está um pouco relacionado com a lei dos solos. Portanto, estamos a falar de empresas que beneficiam diretamente de uma lei que está a ser, no fundo, foi criada pelo Governo e está a ser aprovada pelo Executivo, com o apoio, obviamente, e foi aprovada, aliás, até do próprio Chega, que também votou a favor. Mas é preciso não esquecer que, quando estamos a falar de uma lei que pode beneficiar diretamente empresas imobiliárias, e estamos a falar de membros do governo ligados a essas empresas, quando nós cada vez vemos mais que o nosso país, a nível de corrupção, é ou seja, a corrupção é cada vez maior no nosso país no ranking cada vez estamos mais baixos, portanto, nesse ranking, ou seja, cada vez o nosso país tem mais casos de corrupção a todo o nível da administração central ou pública. Quando temos um caso destes, então muito mais complicado é. E é preciso que a nossa moção também não fala apenas disso, também fala da questão da saúde. Penso que ainda hoje houve um caso de alguém, penso que em Évora,
um senhor que estava a ter um ataque cardíaco em frente ao hospital e teve que ligar para o 112 em vez de entrar simplesmente no hospital a ser atendido. É assim, nós estamos a atingir problemas e casos na saúde de pessoas que tivemos a questão quando o INEM falhou, que teoricamente foi responsável nessa falha por várias mortes, os casos somam-se uns atrás dos outros. Ainda está a ser investigado. Ainda está a ser investigado. Só recuperando isso que disse, que o Chega votou a favor da lei dos solos e votou na Assembleia da República, a lei, salvo erro, está ainda em discussão na especialidade. Ponderam agora a votar contra quando for a confirmação final, tendo em conta todas estas polémicas? É assim, a lei... O problema não é a lei em si, porque nós precisamos realmente de habitação e a lei tem como objetivo principal tentar resolver um pouco esse problema, de criar mais habitação. O problema é o controle dessa lei e haver realmente mecanismos que permitam evitar casos evidentes de corrupção, como o que aparentemente temos estado a assistir nestes últimos casos relacionados com o Governo. Portanto, o problema não é a lei em si, o problema é como a lei é aplicada e que controle é que há dessa lei. E atenção, que nós chamamos a atenção para estas questões quando há aprovação da lei. Que a lei realmente era importante no aspecto de permitir uma maior habitação, mas simultaneamente tinha que haver um maior controle da sua aplicação para evitar precisamente casos deste género. Os vários partidos já se pronunciaram sobre a moção de censura e vão recusá-la. Ainda assim, se existisse a possibilidade desta moção ser aprovada, acha que o país entenderia ir a eleições agora, um ano depois das últimas, que já foram eleições antecipadas? É assim, obviamente que eleições atrás de eleições nunca é a opção certa para um país, sem dúvida nenhuma. Mas o que é facto é que nós estamos a governar com um governo em minoria, em que já para aprovar o Orçamento de Estado teve que, no fundo, chegar a acordo, entre aspas, com o PS para conseguir aprovar. Estamos a falar de um governo que tem casos atrás de casos cada vez mais graves. É óbvio que se é mau ir a eleições, também é muito mau sermos governados por quem não tem capacidade de nos governar, que é o que cada vez se torna mais evidente. Por falar em casos até, Rui Paulo Sousa, o Chega também tem sido afetado por vários casos nos últimos tempos e, portanto, o timing escolhido para esta moção de censura também tem sido interpretado dessa forma, por exemplo, por PS e por Bloco de Esquerda, que consideram que esta moção é aqui uma manobra de distração. É uma tentativa do Chega reconquistar aqui a iniciativa política precisamente para afastar as nuvens que pairam depois dos casos conhecidos nas últimas semanas? É assim, não é a nossa primeira moção de censura, portanto não pode-se considerar esta apenas como algo que foi feito nesta altura, quando nós temos apresentado, noutras alturas, outras moções de censura. A questão é que, de toda a maneira, não fomos nós que iniciamos este caso. Este caso vem no seguimento das notícias que saíram relativamente ao Primeiro-Ministro. Se não houvesse casos relativamente ao Governo, também não havia motivos para a moção de censura. Portanto, a moção de censura nasce a partir dos casos cada vez mais graves e que envolvem neste momento o Primeiro-Ministro da nossa nação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obviamente. A semana passada ficou marcada por uma troca de palavras menos abonatórias entre deputados do Chega e do PS, muitas com o microfone desligado, mas que ficaram ainda assim registadas. O líder parlamentar, Pedro Pinto, já admitiu alguns exageros. Já falaram com o deputado Filipe Melo e outros a pedir mais contenção nos apartes a partir de agora? É assim, é óbvio que há exageros, sem dúvida nenhuma, obviamente de alguns dos nossos deputados, mas isto também é uma situação que é transversal neste momento à própria Assembleia e aos próprios outros grupos, porque se de facto há exageros de deputados do Chega, também há exageros de deputados do PS e também há exageros de deputados do PSD, também há exageros de deputados do Bloco de Esquerda, etc, etc. Se me disserem realmente devia haver alguma alteração a nível de algum comportamento, sim, se calhar todos os grupos deviam tirar um pouco uma lição disto e tentar realmente controlar um pouco mais este comportamento em determinadas alturas ou até alguns excessos que têm estado a surgir. Mas não podemos generalizar e dizer que isto é apenas um comportamento do Partido Chega, que é o que no fundo o PS e outros partidos sempre querem indicar, porque isto não nasce neste caso. Nós estamos a falar de algo que já tem umas semanas. Já há vários casos em contínuo onde os deputados do Partido Chega são sempre, digamos, os acusados destes apartes, quando de facto não são os únicos. É assim, houve imensos casos de outros partidos que eu próprio assisti e
que não são melhores, ou seja, estão ao mesmo nível dos deputados do Chega. Não há deputados que têm um comportamento excessivo e os outros são, entre aspas, mas são todos santinhos. Mas já agora, só para clarificar, também não se revê naquele tipo de expressões que foram utilizadas, de aberração, de mete mais tabaco, parece uma drogada... É assim, eu normalmente não faço à partes, portanto, é um direito regimental, portanto os deputados têm direitos a fazer à parte. Obviamente que eu acho que há partes que são exagerados, não devem ser usados, seja pela nossa bancada, seja por outras bancadas, porque eu acho que devemos evitar estar a ofender diretamente as pessoas. Uma questão é há partes com características políticas, outra questão é quando estamos a falar diretamente sobre as pessoas. E acho que esses há partes, de facto, deviam ser evitados. Mas volto a dizer, deviam ser evitados por todas as bancadas. E não existindo uma alteração de comportamentos dos vários grupos, como pede acha que se justifica a Guiar Branco ter uma gestão dos trabalhos mais interventiva, mais ríspida, porque este Presidente do Parlamento, que até tem sido elogiado pelo Chega, tem adotado uma gestão de maior liberdade de expressão, digamos assim? É que no fundo isto é um equilíbrio delicado, porque a partir do momento em que se começa, ou o Presidente da Assembleia inicia um processo de tentar controlar qual é o tipo de apartes que podem ser feitos, ou qual é o tipo de comportamento, então estamos a começar a controlar os próprios deputados. Ou seja, quem é que define qual é o tipo de aparte que pode ser feito ou não? Qual é o tipo de comportamento que pode ser feito ou não? Até que ponto é que é liberdade de expressão ou não é? Até que ponto é que é ofensa ou não é? Portanto, isto é um campo um pouco complexo. Obviamente devia haver senso da parte dos deputados e da parte dos grupos parlamentares para tentar controlar realmente esses excessos. Mas colocar medidas concretas que tentem controlar isso, no fundo estamos a amordaçar, entre aspas, os próprios deputados. Ou seja, esta proposta, ou esta ideia de surgirem propostas para sanções é algo que o Chega não concorda? É assim, se for para aplicar a todos os deputados, obviamente que é algo que pode ser sempre analisado e ver que tipo de sanções e em que circunstâncias. Não vou dizer já que sim ou que não, porque não existe uma proposta em concreto. Mas isso não haverá só sanções para o Chega, não é? Será sempre transversal. Depende quem é que aplica as sanções. Quem é que vai definir isso? É preciso não esquecer que se for o Presidente da Assembleia da República, atenção, não estou a pôr em questão a sua capacidade ou tratar todos os grupos do mesmo modo, mas o que é facto é que ele é eleito por um partido. Portanto, a partir do momento em que nós colocamos alguém que tenha um poder discricionário de dizer quem é que pode falar e quem é que não pode falar, estamos sempre a caminhar por algo que põe em causa a própria democracia, porque o que é facto é que as expressões tidas na Assembleia até agora têm estado sempre protegidos pela liberdade de expressão da própria Assembleia e os deputados têm imunidade garantida para essas expressões. Isso está na própria Constituição. Que imagem é que acha que os portugueses têm do Chega quando veem os deputados ter este tipo de atitude e a usar este tipo de linguagem no Parlamento? Acho que é assim, os excessos nunca são positivos. Portanto, possivelmente há determinadas alturas em que se calhar a imagem é menos positiva do que o que deveria ser. E nesse sentido até se exigiria um pedido de desculpa à deputada Ana Sofia Antunes? No que diz respeito à senhora deputada, é assim, de facto foi uma expressão infeliz da nossa deputada, também não foi, acabou por ser interpretado de uma determinada maneira e também na altura não foi esse o objetivo dessa intervenção e da referência que foi feita. Sem dúvida que foi uma expressão infeliz, mas é assim, a partir do momento em que transformamos um caso destes num caso político, que é o que aconteceu, então já estamos a falar de política, já não estamos a falar de ofensas diretas entre uma pessoa à outra, porque neste momento, no fundo, todos os partidos estão a usar o caso como um caso político. Ou seja, tanto o PS como o próprio, aliás, essencialmente o PS como até o próprio PSD, já estão a usar isto como um caso político contra o próprio Partido Chega, como usaram outros. Portanto, uma coisa é quando existe, eu já assisti também a determinados apartes em que os deputados, no fim, em que não há polémica nenhuma, falam um com o outro e até pedem desculpa um ao outro, ou que exageraram, ou que não deviam ter feito isso. Já... Mas o facto de se ter tornado um caso político dispensa o Chega de qualquer pedido de desculpa, é isso? Eu acho que é assim, o Chega já assumiu que foi uma expressão infeliz. Portanto, já podemos concordar que
não concordamos totalmente com o uso que foi feito dessa expressão. Agora, a partir daí, entrar num caso em que vamos pedir desculpa, então também tinham de pedir desculpa dos nomes que chamaram os nossos deputados. Então todos os partidos tinham de pedir desculpa uns aos outros. Uma pescadinha de rabo na boca, é a interpretação que faz. Estamos a aproximar-nos da reta final, temos aqui um último segmento a que chamamos Defesa da Honra, vamos a ele. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Terminamos com talvez o caso mais mediático das últimas semanas, o caso de Miguel Arruda. Ainda hoje conhecemos que o Tribunal o indicia por 8 crimes de furto qualificado. O Chega utiliza muito o slogan limpar Portugal, tendo em conta este caso e outros, e sendo também o Rui Paulo Sousa dirigente nacional e secretário-geral do Chega, ponderam criar algum tipo de mecanismo interno para evitar casos como os que se têm registado. Por exemplo, o questionário que o Governo utiliza, passarem a utilizar para quem convidam para desempenhar cargos no Chega, ou um termo de responsabilidade, algum mecanismo semelhante? Sim, já se ponderou realmente agora para os próximos candidatos, vamos ter agora autárquicas em breve, haver realmente um termo de responsabilização e até um questionário sobre diversas questões sobre a vida dos próprios candidatos. Isso é algo que estamos realmente a ponderar. Obviamente que para quem neste momento já ocupa cargos é um pouco irrelevante, porque é facto é que já está a ocupar o cargo, responder agora ao questionário ou não, pouco vai adiantar. Agora, de futuro, realmente é algo que nos preocupa, como penso que deve preocupar qualquer partido, sobre realmente os dirigentes que são candidatos e que até são eleitos pelas suas próprias listas, e acaba, no fundo, por servir um pouco de lição ao próprio partido sobre determinadas circunstâncias onde são escolhidos determinados candidatos, e depois realmente surgem estas questões, como surgiu realmente com o deputado Miguel Arruda, apesar de que temos que concordar que estamos a falar de um caso um pouco extremo, de algo que sai fora de qualquer lógica, não é? Não estamos a falar de um caso político, estamos a falar de um caso de crime e é algo que, é assim, não sei se até há aqui alguma componente a nível de saúde mental ou algo desse género, porque o caso é tão fora do normal que abre muitas questões. Portanto, não podemos usar isso como um padrão para julgar, digamos, os outros deputados. Uma coisa é saber se realmente está indiciado de algum crime, cometeu algum ilícito. E são questões que se podem colocar, ou se tem empresas, como agora surgiu esta questão do Primeiro-Ministro, tem empresas ligadas ao Estado, quando vai ser dirigente, são questões que podem ser colocadas. Agora, penso que ninguém vai colocar no questionário e perguntar se ele está a pensar em roubar malas em aeroporto. Portanto, é um caso diferente de todos os outros. Obrigado, Rui Paulo Sousa, pela disponibilidade para se juntar a nós. Eu sou Miguel Viterbo Dias, comigo nesta edição do Sofá do Parlamento esteve também a Vanessa Cruz.